Estamos conversando com o vereador André Regis, que é professor de Direito Constitucional e cientista político. Vereador, o ex-presidente Lula acaba de ser nomeado ministro da presidente Dilma. Essa passagem de Lula, essa nomeação de Lula, ficou muito clara para a opinião pública que é uma forma de transferir o processo que está nas mãos do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula, passar da primeira instância do juiz para o Supremo Tribunal Federal. Essa passagem, essa jogada, vamos dizer assim, política, isso não deixaria a Corte Suprema numa situação delicada? Sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal já vem em situação de desconforto desde que houve a delação, a prisão do senador Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, em que ele mencionava muito trânsito com ministros do Supremo. E recentemente houve também agora essa gravação que foi revelada, tornada pública, em que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ele menciona também que poderia interferir em favor de Delcídio no Supremo Tribunal Federal, a partir de uma conversa com o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente da Corte. A Corte, então, ela tem sido colocada em questionamento sobre se é verdade ou não que os delatores ou que membros do poder estejam sempre demonstrando um trânsito que seria um trânsito condenável dentro da Corte. Então, de fato, a Corte precisa dar respostas à população de que a subida desses processos para o Supremo Tribunal Federal. E olha que não são apenas os processos da Operação Lava Jato. Lembrando que também tem a Operação Zelotes, são vários processos contra Lula. E há, inclusive, a dúvida se todos vão ser encaminhados para o Supremo Tribunal Federal, inclusive seus familiares, ou somente ele é quem vai ter o chamado foro especial decorrente da prerrogativa de função de agora ser ministro de Estado da Casa Civil. É importante que a gente lembre que o Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros, a maioria decide, então 6 ministros decidem os destinos em processos de todas as naturezas, e nesse caso os processos criminais que o ex-presidente Lula enfrenta. E dos 11 ministros, é bom também a gente lembrar que 3 foram escolhidos por Lula: o Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli. Então, seria algo quase 30% da Corte, mais de 25% da Corte, o que já daria uma vantagem muito grande para Lula, diante da situação de busca de uma maioria para escapar de condenações nesses processos que ele não tem conseguido responder para a opinião pública, assuntos relacionados ao triplex, ao sítio em Atibaia, a participação dele na Operação Zelotes ou dos filhos. Então, esse é mais um ingrediente que deixa a Corte numa necessidade de ter que responder à opinião pública como não sendo uma Corte capturada pelos interesses partidários, pelos interesses relativos ao governo. No entanto, é bom que se diga que, por outro lado, os ministros escolhidos por Lula podem ter a necessidade de demonstrar maior distanciamento. Isso já aconteceu anteriormente. É importante que a gente recorra à história o primeiro julgamento importante, quando o decano da casa, Celso Mello, ele participou, ele foi escolhido por Sarney. Imediatamente, o primeiro julgamento que ele participou, ele votou contra Sarney. E aí, se até hoje
Foi revelado, não se sabe se isso foi verdade ou não, mas o ex-ministro Saulo Ramos escreveu um livro, né? Escreveu um livro dizendo que Celso Mello disse que só votou contra porque sabia que o resultado ia ser desfavorável mesmo a Sarney, mas para demonstrar para a opinião pública que ele não tinha nenhuma subordinação a José Sarney. Perfeito. Então, isso deixa a corte com uma maior dificuldade de processar e julgar os processos relativos ao ex-presidente Lula. No entanto, é importante a gente salientar que a pressão popular, o amplo apoio que Sérgio Moro tem da população hoje. Isso ficou muito claro na última manifestação do dia 13 de agosto. Sem dúvida, mais de 5 milhões de pessoas no Brasil todo carregando cartazes de apoio a Sérgio Moro. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, talvez a ajuda que possa fazer para Lula seja de retardar, não dar a velocidade para que o julgamento ocorra no curto espaço de tempo, coisa que certamente aconteceria se os processos estivessem nas mãos do ministro Sérgio Moro. Como, por exemplo, a gente pode citar, de forma análoga, o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele tem diversos processos contra ele correndo no Supremo Tribunal Federal, mas que vão muito lentamente sendo processados. Então, é preciso que a gente perceba que esse movimento da presidente Dilma Rousseff, ele é um movimento que a pequena Dilma Rousseff, que ela agora é uma presidente muito menor. Ela nomeou um ministro que ela não pode admitir. Ela nomeou um ministro que é maior que ela, mas o ministro que é maior que ela ficou muito pequeno, porque agora é ministro dela. É uma situação, os dois se diminuíram, os dois perdem, mas os dois aceitam como último recurso a salvar um governo sem legitimidade, no caso de Dilma, e no caso de Lula, como último recurso para escapar das garras de Sérgio Moro, que poderia levar até mesmo a uma prisão. Eu acredito que essa postura, essa escolha, ela também não apenas diminui politicamente Dilma e Lula, mas ela pode resultar num dano institucional, na medida em que você associa um escândalo, você traz para dentro do Palácio do Planalto alguém que responde a tantos processos, e processos gravíssimos de falsidade ideológica, de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio e de crimes praticados enquanto presidente da República também. Então, é algo que não deveria ter ocorrido, inclusive porque os princípios que regem a nossa Constituição indicam que o foro, que é popularmente conhecido como foro privilegiado, na verdade é um foro especial para a condição do ocupante do cargo, ante inclusive o fato de que todo ocupante de cargo no plano ministerial, ele é dotado, ou deveria ser dotado, da chamada reputação ilibada. Então, eu não tenho a menor dúvida de que os fatos indicam que Lula já não é mais detentor de reputação ilibada. Ele hoje, a imagem de Lula é associada a um boneco chamado Pichuleco, vestido de presidiário. Então, é algo que nos deixa com muita preocupação acerca do futuro, não apenas da economia, porque a economia, eu não acredito que vá haver a recuperação com Lula, mas eu acredito que o dano institucional ele pode ser muito grave. Muito obrigado pelas suas opiniões. Nós conversamos com o líder do PSDB no Recife, André Regis. Até a próxima.